Bom, pessoal, agora nós estamos aqui no sofá. Vamos iniciar um bate-papo muito maravilhoso com o nosso doutor Otávio Ulisses. Já ia falar doutor Felipe. Tudo bem, doutor Otávio? Tudo certo. É um prazer te receber aqui no nosso programa. E nós vamos falar hoje sobre um tema muito bacana, que é o que todos precisam, não é isso, doutor Otávio? Com certeza. Gostaria de agradecer primeiramente você, Renato, e toda a emissora de estar aqui nesse programa da tarde, né? Tá contribuindo com vocês. E a minha missão aqui hoje é justamente esclarecer todos esses mitos, né? Tirar essas dúvidas das pessoas que buscam, né? Ter essa transformação estética na sua vida, né? Que é o sorriso, né? Eu falo que o sorriso é a nossa porta, o cartão de visita, né? É verdade. Quem é que não quer ter um sorriso bonito, um sorriso belo? O sorriso pronto. Quando você dá aquele sorriso, alegra até as pessoas que estão ao nosso redor, o companheiro, não é verdade, doutor? Ah, com certeza. Eu falo que hoje em dia a busca pela estética, né, cresceu assim disparadamente. Então as pessoas hoje, a primeira coisa, quando elas chegam no nosso consultório, né, eu que tenho um consultório lá na Avenida Paulista, os pacientes me procuram justamente por isso. Doutor, eu quero transformar a minha vida, eu quero mudar o meu sorriso. Às vezes o funcional, que às vezes antigamente que seria aquele problema da dor ou até mesmo algum outro procedimento, eles querem primeiro focar na questão estética, né? A gente pode tratar o problema da dor ou de algum outro problema odontológico, local, mas eles querem tratar a estética em primeira instância, né? Vamos dizer assim. É verdade. E o que nós vamos conversar hoje aqui com o doutor Otávio é sobre lentes de resina. Eu já quero te fazer essa pergunta. O que vem a ser lentes de resina, doutor? Então, é o que mais recebo nesse tipo de questionamento lá no meu consultório. As lentes de resina nada mais são, né, que é uma camada de resina que a gente coloca como se fosse mesmo uma película sobre os dentes, a fim de transformar cor, textura, tamanho. Então, a gente consegue proporcionar todas essas mudanças e tudo numa sessão única no consultório. Sério? Sério, isso mesmo. Em uma única sessão no consultório, a gente consegue fazer todas essas transformações. E tudo que é o mais legal, hoje em dia, de maneira menos invasiva possível, né? Porque hoje em dia, todo mundo quer transformar o sorriso, porém, tem que ser algo que seja reversível lá na frente, né? Em caso de arrependimento, ou até mesmo de troca por insatisfação. Isso que eu te perguntar agora. Uma pessoa, quando ela estiver insatisfeita, no sentido, eu não quero mais ter a lente de resina, pode ter a troca, a mudança, como é que é feito? Então, atualmente, né, eu trabalho com as lentes em resina. Então, as lentes em resina, elas proporcionam justamente essa questão da gente poder fazer essas alterações, essa maleabilidade de mudanças no sorriso. Hoje eu posso ter um sorriso maior, mais aberto, mais branco. Amanhã, se eu acordei, decidi de repente colocar um sorriso mais discreto, é possível também, porque a gente consegue fazer essa remoção de maneira a não prejudicar, né, esse tecido que está saudável por baixo, que é esse dente, e fazer uma nova instalação. Porque com as lentes em resina, na verdade, a gente não faz um preparo muito incisivo, muito invasivo. É algo minimamente invasivo a ponto somente de deixar o dente preparado para receber essa estrutura de resina para fazer essas alterações. E, doutor, qual que seria a diferença entre lente de resina e o porcelana? Porque até então, pessoal, eu estava conversando com o doutor Otávio aqui nos bastidores, e eu tava assim, doutor Otávio, né, tem aquelas pessoas que tem aqueles dentes bonitão, lindos, e eu até comentei pra ele, doutor, mas até o meu dentista do Rio de Janeiro falou que eu não posso ter esse tipo de dente porque eu não preciso. Aí eu quero saber a diferença de lente de resina para porcelana, qual que seria? Perfeito, essa é uma pergunta frequente também. Quando a gente vai fazer um diagnóstico, vai fazer uma avaliação, o paciente nos questiona, né? Doutor, faço resina ou faço porcelana? Eu costumo brincar com os pacientes o seguinte, cada paciente tem a sua indicação, entendeu? Às vezes o que fica bom para você não fica bom para mim. O que te motiva a realizar esse tratamento? Você chega a falar a verdade pro paciente? Falo, não, sou 100% transparente com os meus pacientes. Não são todas as pessoas ficam. Pensa você chegar às vezes com aquela expectativa lá em cima, doutor, eu quero vir para instalar hoje. E eu falar com você, olha, infelizmente no seu caso não se aplica as lentes em resina ou não se aplica as lentes de porcelana. E você já fala logo os dois que não se aplica? Já. E às vezes tem casos que nem se aplica a utilização de lentes, seja de um material ou de outro. Às vezes não é que não se aplica, às vezes não se aplica naquele momento e naquela condição, que inclusive eu acho até interessante depois a gente conversar sobre isso, né? Claro. Quais são os pacientes eleitos a esse tratamento, né? Mas falando um pouquinho da diferença, né? Basicamente, as lentes em porcelana, elas promovem uma durabilidade mais estendida, porque é um material mais rígido, então é uma lente que dura mais. Em contrapartida, é necessário a gente fazer um preparo mais invasivo para fazer a cimentação dessa peça. Já é um preparo indireto que a gente chama, entendeu? Uma lente indireta, ou seja, o paciente vai no consultório, a gente prepara aquele dente, a gente molda e depois ele vem para fazer a cimentação. As lentes em resina não, elas são as lentes que a gente faz, em alguns casos, alguns preparos, mas são mais mínimos sobre a superfície dentária. E após isso,
a gente já faz a instalação direta no mesmo dia. Então você chega pela manhã e muitas das vezes na parte da tarde, após todo um processo rigoroso de avaliação, eu já consigo te entregar o seu sorriso já totalmente definido. Eba! Tudo isso lá na Avenida Paulista, gente. Olha isso que maravilha. Na Avenida Paulista? Número Já estarei lá 807. amanhã. Nós temos mais fotos aí do antes e depois, não é isso, doutor? Sim, é muito Você comum. Trouxe sim para Então, poder tá bom. apresentar. Nós vamos porque... estar assistindo agora, vocês fazem a conferência aí. Olha aí, ó. Pode falar, por favor, doutor? Sim, esse é um caso de um paciente bem legal que a gente trabalhou. A maior insatisfação desse paciente, né, foi a questão que ele tem esses espaços entre um dente e outro, que é o famoso diastema. Não sei se você ouviu falar esse termo. Não, É um espaço que tem entre um dente não e é outro. juntinho, né? Isso, não é juntinho. É um paciente que ele não quis utilizar aparelho, estava cansado, doutor, não aguento mais e eu quero transformar meu sorriso. Então a gente propôs para ele, fez uma anamnese bem rígida, Olha. avaliou e olha a transformação, como a gente consegue devolver, né, um sorriso branco, harmonioso. E é o que a gente fala, um cartão de visita. Ele trabalha com o público, é uma pessoa influente nas redes sociais e a gente consegue devolver esse resultado. Olha que bacana. Olha aí, Sessão única. A gente trabalhou 7 horas no caso dele, mas devolvemos esse resultado. Esse aí é ele? Outro paciente, Já é esse outro, daí. né? Esse já é outro paciente também. Tinha insatisfação por causa do encurtamento de sorriso, né? Um paciente que tinha bruxismo. Então a gente trabalhou aumentando o volume desses dentes, aumentando um pouquinho a espessura também. E ele queria o que mais ouço no meu consultório. Doutor, eu quero dentes brancos. Então a gente consegue devolver esse sorriso pro pessoal. Mas Olha aí que na parte de bacana. baixo você fez também, doutor? Ou ficou só na Não. parte de cima ali? Então, naquele isso é uma caso? dúvida frequente também. Preciso realizar na parte superior e inferior? Não, muitas vezes os pacientes realizam somente na parte superior, que a gente tem por hábito, pela nossa musculatura, mostrar mais a parte superior do sorriso, ou às vezes a gente realiza na parte superior e inferior. Demanda muito com o planejamento do paciente e com as condições dele adeptas ao tratamento naquele momento. Aí fica a minha pergunta, mas se for aquela pessoa que é espalhafatosa, que gosta de dar aquela gargalhada, aquela... Tipo eu, assim? Tipo eu também. Nós dois, né? Com certeza. Que abre, né, aquele sorrisão, as pessoas vão perceber, né, que tem algo diferente. Percebe a diferença, né? Você consegue desmistificar isso? Consigo. Muitas das vezes também, o resultado que a gente busca na estética, a gente consegue devolver nos superiores com as lentes em resina e às vezes com o protocolo de clareamento na parte inferior, a gente consegue entregar um bom resultado também. E o interessante que eu vi ali nas fotos, que você entrega com uma naturalidade, que as pessoas nem percebem que fez as lentes. Exatamente. Isso é uma questão também que a gente comenta bastante, porque tem pacientes... Não é uma coisa exagerada. Exatamente. Antigamente, quando começou esses protocolos de tratamentos com lente e resina, É uma febre, eles né? buscavam aquele sorriso bem aberto, um branco muito branco. Muito branco, Hoje opta-se mais pela naturalidade. Sim. Então, assim, hoje eu busco entregar um sorriso mais natural possível e que se adapte também ao perfil do paciente. Tem pessoas que são pessoas mais introspectivas, gostam de uma coisa mais discreta, mas eu também consigo atender aqueles pacientes que querem aquele sorriso às vezes mais atrativo, mais chamativo, mais branco. Então a gente consegue atender todos os públicos de maneira individual. Entendi. Doutor Otávio, você comentou que na primeira foto do paciente, que ele colocou na parte de cima, não foi? Isso. Você entregou no mesmo dia, que se eu não me engano foi um prazo de 7 horas. Que 7 levou. horas, 7 horas tá, de você trabalho. entregou aquele sorriso para ele naquela noite. E qual que é a durabilidade desse dente na boca da pessoa? Tem um prazo? Como é que é? Você faz uma manutenção daqui a 6 meses? Fala o processo pra gente. Então, eu sempre falo bastante a respeito dessa questão da manutenção, Sim. né? Todo tratamento, ele exige uma manutenção, ele exige também os cuidados as quais eu informo para o paciente após a finalização desse tratamento, porém eu não consigo monitorar de maneira muito assídua, porque depois que você vai para sua casa, Sim. eu não consigo às vezes ter tanto acesso a respeito dos protocolos que eu indiquei o paciente seguir. Então a gente estipula um prazo mínimo de 5 anos de durabilidade. A partir daí a gente vai sempre reavaliando a necessidade, às vezes, de troca de um elemento ou às vezes refazer todo o protocolo, mas o mínimo de durabilidade que eu imponho no meu tratamento é 5 anos para o meu paciente. 5 claro, anos. a gente sempre é importante de ressaltar essa importância das manutenções semestrais. As manutenções semestrais são justamente para poder observar como está o andamento desse tratamento. Mesmo sem as lentes em resina, vale ressaltar que a gente tem que fazer essas visitas semestrais. Com as lentes em resina não seriam diferentes. Então é importante o acompanhamento do dentista com o tratamento em si, para a gente ter o desenvolvimento, né? Se está saindo tudo bem, se precisa fazer alguma alteração, se o organismo teve uma boa recepção em relação àquele corpo estranho, né? Ainda tem isso também? Com certeza. Então, assim, eu acho muito importante validar que a durabilidade não está só associada à técnica, não está só associada ao material, mas sim à preservação desse tratamento, né? Entendi. E como que é realizada a higiene desse paciente?
no sentido, por exemplo, ela saiu hoje, né, com os dentes bonitos, aquele sorrisão. Como que é feita a higiene em si da pessoa? Qual que é a dica que você dá para essa pessoa diariamente que ela tem que fazer? Diariamente, uma dica que eu já dou em geral, isso para pacientes que têm as lentes de resina e para os que não possuem ou que têm interesse em colocar também. O fio dental, nosso melhor amigo, a gente não pode esquecer, o uso contínuo e diário do fio dental. A escovação também, os tipos de escova a gente vai indicar de acordo com o perfil do paciente. A escova acessível para aquele produto. Exatamente, para aquele produto, justamente. Então a gente tem hoje no mercado escovas macias, média, duras. Não indico a macia para todos os pacientes, não indico a dura ou a média para todos os pacientes. A forma que vai se escovar também? Com certeza, a gente faz esse protocolo. Que fica assim... Exatamente, né? Eles tá errado, acreditam... né, doutor? Tá errado, com certeza. A gente brinca Pode danificar? Pode, com certeza. Sério? Pode, porque a gente está fazendo um processo de atrito, né? A escovação não se dá pelo atrito direto, vamos dizer assim, por essa esfoliação. Ela se dá pelo movimento excursivo de remoção, de tracionamento mesmo, assim, né? Das cerdas, justamente. Devagar também, no caso, né? Exatamente. Como se estivesse varrendo toda aquela sujeira entre os elementos. Então, o protocolo de higiene em si, ele não muda muito do que já é habitual. O que a gente foca bastante com o paciente é a questão dessa frequência de higienização. Que a gente tem que pensar que quando a gente tem só o dente, é uma única camada. Com a lente, a gente criou uma segunda camada. Então a higienização tem que ser mais assídua. Você concorda comigo? É verdade. Olha que interessante. E como tem sido mais procurado lá na sua clínica? Na Avenida Paulista, Avenida Paulista, isso. Na Avenida Paulista. Depois eu quero que você passe o endereço, com certeza, os dias de atendimento direitinho. Como tem sido mais procurado? Lente de resina ou de porcelana? Olha, hoje eu tenho bastante procura de lente de resina, porque o pessoal, as pessoas hoje são muito imediatistas, né? Então eles gostam bastante dessa questão, né? A gente tem todo um protocolo de avaliação, então onde eles contactam a gente pelo Instagram, inclusive tem até o link lá na bio do meu Instagram, @Dr.OtávioUSN. Então vocês podem contatar a gente marca uma avaliação, muitas vezes ela pode ser até de maneira online, eu consigo conversar, eu marco um call com o paciente, entendeu? Para entender. Eu acho que o principal motivo para a gente conseguir entregar esses resultados que a gente apresentou é o entendimento, o que você deseja. Muitas vezes o que você gostaria não é às vezes o que eu consigo te entregar ou vice-versa. A gente tem que alinhar essa questão das expectativas, né? Então a gente marca esse primeiro contato para me conhecer a história do paciente, seus anseios, os seus medos, o que ele já teve de trajetória também a respeito de tratamentos odontológicos que foram muitas vezes frustrados ou que não teve bons resultados. A partir daí a gente marca a avaliação presencial para fechar esse diagnóstico e já fazer a transformação. Então o pessoal gosta bastante porque às vezes esse ciclo completo ele dura horas. Então, muitas vezes eu já consigo entregar, às vezes, em questão de 24 horas, 48 horas, um sorriso totalmente renovado. Como você falou sobre trauma, quem nunca, né, doutor? Só de pegar o aparelhinho. Rapaz, que medo que dá, rapaz. Quebrinha. A gente já fica naquele pânico. Quando fala assim de dentista, já pensa logo naquele aparelhinho de chegar para poder tirar a cárie. Bom, doutor, nós falamos aqui sobre o mais requisitado a respeito da resina e da porcelana, que você falou que o mais requisitado tem sido a resina. Isso no meu consultório. No seu consultório. E também falamos sobre higiene. Eu gostaria de saber como é que foi essa descoberta para você no sentido de trabalhar totalmente voltado para essa dentição, deixar os dentes de todos lindos e belos. Fala um pouquinho pra gente. Olha, pra mim, na verdade... Tão novo! Obrigado pelo novo, né? Olha, pra mim foi uma descoberta, na verdade. Eu ingressei logo após a finalização da minha graduação, eu sou formado há pouco mais de 4 anos, né? Eu ingressei nesse mercado na área de implantodontia, que não tem muita ligação direta com a estética, né? É um modelo de reabilitação, muito usual, inclusive, hoje. Porém, toda vez que eu olhava um caso, eu sentia aquela necessidade de... Olha, tá faltando alguma coisa, aquela cereja do bolo, às vezes a questão da cor, do tamanho. E aí os pacientes começaram a me cobrar essa questão, doutor, por que você não trabalha com protocolos de reabilitações maiores? Por que o senhor não se habilita nisso? A gente sente uma confiança no senhor. E eu falava, gente, eu não levo jeito pra isso, eu acredito que eu nunca vou trabalhar com estética. Fiz meu primeiro curso na área de harmonização também, que não tem ligação direta. Então você já é completo? Ô, amigo! Olha pra você ver. Lá na clínica consegue encontrar de tudo. Tem implante, tem reabilitações extensas, reabilitações curtas, harmonização, olha pra você ver. Legal, doutor. A gente consegue um atendimento multidisciplinar, o que eu acho importante também, porque por mais muitas vezes que eu não consigo realizar aquele procedimento, eu consigo indicar ao paciente a melhor forma de tratamento e o plano de tratamento mais adequado, né? Mas voltando para a sua pergunta, né?
E aí eu comecei a me atualizar nessa área de lentes, fiz o primeiro caso, eu sou muito crítico em relação a isso, não gostei, fiz o segundo caso, fui sempre buscando melhorar. Hoje não deixo de realizar cursos de especialização, de extensão, e a cada dia mais, assim, eu falo que os meus maiores críticos, os meus maiores professores são os pacientes. Porque é aquele paciente que chega para mim, às vezes, no consultório, faz alguma criticazinha construtiva, fala alguma mudança que ele gostaria, ou me dá um desafio, tem sorrisos que a gente transforma, que são os verdadeiros desafios, né? Nossa, você tem que reconstruir tudo ali. E então, assim, a gente aprende todos os dias com essas facetas mesmo da vida, né? Que elas nos impõem. E hoje estou aqui trabalhando com estética, estou muito feliz e realizado na minha profissão. E você estava conversando comigo a respeito das suas formações. Você pode falar da tua formação que você falou? Sim. Pós-graduado, não é isso? Isso. Eu tenho mestrado em implantodontia, né? Estou fazendo atualmente outra especialização em implantodontia. Tenho curso de extensão e harmonização, tenho curso em dentística, tenho dois cursos em lentes em resina. E tenho 24 anos. Rapaz, parabéns, meu mestre! É uma trajetória bem Deus assim, amém, né, nós todos. É uma trajetória assim que eu sempre busquei traçar de maneira mais consolidada possível. E eu acho que pra gente conseguir entregar um resultado de qualidade, a gente tem que se pautar sim, entendeu? Numa carreira consolidada, né? Começar desde o início já se pautando no que há de melhor, nos melhores materiais, nas melhores técnicas, pra gente conseguir entregar esses resultados lá no nosso consultório. Que legal, doutor, que legal. Doutor, a respeito da alimentação, um exemplo, a partir do momento que a pessoa colocou a lente de resina hoje, já chegou em casa, aí chega a esposa ou então o marido preparou aquela carne assada. E aí, hein? E aí, como é que vai ser a mastigação dessa pessoa? Olha, o que eu costumo conversar bastante com os meus pacientes sobre os protocolos, entendeu? A gente acabou de realizar, a gente finalizou agora o seu protocolo, você tá bonitão, né? Acabando de entregar suas lentes em resina. Então eu falo que existe um período de adaptação. Sim. Então eu dou pro paciente 15 dias de adaptação. 15 dias. 15 dias de adaptação, totalmente. Por quê? Eu não estou mudando só a cor do paciente. Muitas vezes eu tô fazendo alteração no tamanho, no volume, entendeu? Na angulação, até mesmo em casos que a gente levanta um pouquinho a mordida do paciente e você pensa, você às vezes está adaptado, 24 anos com a mesma mordida, mastigando da mesma maneira, tenho aquele perfil que a gente fala de oclusão, né? A maneira que eu mordo, e de um dia para o outro, em questão de horas, eu mudo tudo aquilo. Então leva um tempo para esse processo de readaptação. Então, não que a lente vá... Até se acostumar? Exatamente. Até a lente se acostumar com os nossos dentes, é mais ou menos isso? É mais ou menos esse sentido. Na verdade, assim, a gente já entrega um sorriso totalmente adaptado, tá? Não corre risco nenhum ao paciente. Nenhum. Porém, a questão que a gente gosta sempre de pautar é a questão até psíquica mesmo, de você se adaptar àquele sorriso. Às vezes você, por algum descuido, morde às vezes de uma maneira inapropriada, faz força um pouquinho mais de um lado do que do outro. Então, por precaução mesmo, por prevenção, às vezes até mesmo para você não morder, às vezes até o seu próprio lábio, até mesmo a bochecha. Por quê? Você passa horas ali comigo na cadeira, então a gente faz toda uma readequação. Então, eu, por precaução ao paciente, eu indico, nesses 15 dias, ele começar aos poucos a alimentação, mordendo os alimentos, principalmente mais lá na região do fundo, entendeu? Não fazer movimentos de tração aqui na frente. Então, pra gente também ir entendendo, a palavra certa é essa, o organismo tem que entender que a gente inseriu, né, algo sintético ali e um novo processo de readaptação. Mas questão de alimentação, assim, a gente tem algumas limitações, obviamente, mas o que a gente mais limita mesmo os pacientes, é os pacientes que têm aqueles hábitos. Uma canetinha na boca, no escritório, roer uma unha. Isso é o que eu brinco com os pacientes. O nosso próprio dente... Não é bom. Não é legal, entendeu? O nosso próprio dente não tem resistência para isso. Imagine um material sintético, uma resina. Tudo isso interfere lá na frente no que você me perguntou da durabilidade. Doutor, qual que é o tempo médio de durabilidade? Aquele paciente que está causando aquele estresse contínuo na lente de resina, uma hora ela vai fraturar. Então a gente pede justamente para essa questão de ter esse acompanhamento, né? E se policiar em relação a esses hábitos, né? Entendi. Você falou a respeito aqui da alimentação, no caso da carne, que a pessoa tem que se policiar, não pegar aquelas carnes grandonas. O pessoal gosta de comer ossinho. Ossinho, caneta, fica naquela tensão, naquela ansiedade. Com certeza. E concernente, doutor, ao café. Por exemplo, terminou, chegou em casa, no dia seguinte a pessoa já vai chegar no seu trabalho e vai tomar aquele café. Como um café preto, ou então... Uma taça de vinho. A taça de vinho estava na minha mente também. Ou a respeito também até do refrigerante, aquele escurinho. E aí, como é que é? Chega a escurecer ou fica também no mesmo processo dos 15 dias que você acabou de falar, que é a carne? Olha, o que acontece? Quando a gente confecciona essa lente, o que vai definir, obviamente, o tempo de pigmentação
toda lente, com o passar do tempo, em resina, ela pode sim vir a se pigmentar. Então é um processo natural, inclusive até os nossos dentes, o paciente que tem um consumo muito exacerbado, ou de café, vinho, refrigerante, ela vai sofrer uma pigmentação natural. O que pode prolongar esse processo é o quê? Muitas vezes o que acontece? Você chega, por exemplo, no seu trabalho às 7 horas da manhã e você toma aquele cafezinho. Muitas vezes você não vai escovar o dente naquele momento. Você vai escovar lá depois de meio-dia, depois do seu almoço. Aquele café ficou em contato contínuo ali naquela camada da lente. Um dia, 2 dias não é o problema. Mas você pensa se essa rotina durante todos os dias, 5 anos, 6 anos, 7 anos, a resina vai se pigmentando com o tempo. Então a dica que eu dou para os pacientes é a questão de tentar manter aquele fluxo de higienização contínua. Consumir um alimento com mais corante, consumir uma substância com mais corante, já corre, logo em seguida, pelo menos após 30 minutos, 60 minutos, já correr e fazer aquela higienização continuada para poder não ficar aquele pigmento. Uma coisa que é bem legal ressaltar também, a gente já faz as lentes pensando em retardar esse processo de pigmentação, que é através de um polimento. A gente faz um polimento, a gente deixa o mais liso possível para não ter ponto de adesão nessa lente para o pigmento e não se aderir de forma direta. Mas é um processo fisiológico, é um processo normal e ele vai acontecer com o tempo, entendeu? Com o tempo, as lentes, sim. Por isso que elas precisam muitas vezes serem trocadas por insatisfação, depois de longos anos do paciente. Ah, doutor, quando eu fiz estava bem clarinho, agora se passaram 10 anos, eu queria ter aquele sorriso de quando eu fiz. A gente refaz todo o protocolo, removendo aquelas lentes, sem risco nenhum para o paciente, desde que ele tenha uma boa higienização, e faz uma nova reinstalação, se for o caso. Entendi. E no caso também, doutor, nós falamos aqui do vinho, falamos do refrigerante, café. do café, o excesso da carne. E também aqueles meus amigos, agora essa palavra para os meus amigos, os homens, estão jogando bola, né? Prepararam, por exemplo, já tá tudo bonitão na quinta, no sábado tá marcado aquele futebol e por azar desse amigo a bola veio onde? Acontece. Tomou uma bolada onde? Na boca e veio a quebrar a lente. Como é que é feito esse processo? Então, no caso, a gente sempre avalia a causa, né, do transtorno que foi acometido. Se foi um elemento, foi por um trauma, por exemplo, uma bolada, uma queda. Ou até mesmo uma briga. Né? Já aconteceu, viu? Já aconteceu? Já. Olha aí, ó, me fez na cabeça agora aqui, ó. Uma briga, tomou um soco na boca e abriu aí. Eu gostaria que você falasse pra gente. Então, nesses casos, né, quando acontece um trauma, a gente investiga muitas vezes a causa desse trauma. Até porque a nossa maior preocupação quando ocorre um trauma ou uma fratura não é somente se a lente fraturou ou se teve também uma fratura daquele dente, um prejuízo. Em muitos casos pode até acontecer, por exemplo, um dente que é saudável, mas teve um trauma ali, uma pancada, esse dente pode ser acometido, né? Toda a inervação, o processo nervatório, às vezes tem até que fazer um canal por conta daquele trauma. Então a gente faz uma avaliação muitas das vezes, se foi uma fratura usual ou às vezes por um hábito, até mesmo, doutor, tive uma queda, a gente faz uma avaliação para ver se o dente por baixo, que é o principal papel, o arcabouço daquela lente, né, o que sustenta aquela lente, se está tudo saudável. Se estiver tudo saudável, a gente faz a remoção daquele elemento e instala no mesmo dia sem problema algum, desde que o dente por baixo esteja saudável. Então a nossa maior preocupação é essa manutenção do dente que está ali segurando, que é a base daquela lente, se ele não foi acometido. Se ele não foi acometido, a gente consegue remover aquela lente, instalar uma lente nova em questão de horas e o paciente já sai de novo, como se nada tivesse acontecido. Olha aí! Mas depois do dente ter caído, por favor, fecha a boca, sai como se nada tivesse acontecido. De máscara. De máscara, é verdade. Faz que nem o Raul Gil, né? O Raul perguntou, você não acertou. Pegue seu banquinho e sai de mansinho. Com certeza, viu? Eu brinco isso com os meus pacientes. Uma coisa que eu acho até importante ressaltar, o que eu falo bastante para os pacientes. Tomar esses devidos cuidados, a gente que está portando as lentes, que é um tratamento estético, né? Muitas vezes 100% estético, a gente tem que se atentar a alguns cuidados. Então, por exemplo, eu atendo muito, principalmente pessoas que praticam esportes, lutadores, então a gente também já faz aquelas plaquinhas de proteção justamente para auxiliar. Tem pacientes também que são jogadores, então a gente também, durante os jogos, a gente já instala aquelas placas justamente para fazer todo o processo preventivo, porque a gente justamente não quer que isso ocorra, né? Principalmente no final de semana, às vezes o doutor tá lá na praia, e aí? E aí não tem... E aí, como a gente resolve? O paciente, aí, né? Fica comprometido. É verdade, comprometido. Agora a pergunta de milhões, que é o que vocês querem perguntar, que eu vou falar agora pro nosso doutor maravilhoso, que ele é muito simpático, maravilhoso aqui conosco, que é o seguinte: todos os pacientes, doutor, são eleitos para poder fazer a lente de resina. Ai, meu Deus, tô até com medo. Olha, os pacientes ficam bravos comigo, principalmente por causa dessa pergunta. Mas é porque você chega e fala a verdade pra pessoa. Fala a verdade. Eu preciso, né, na verdade, ser honesto com o meu paciente, porque lá na frente, por se tratar de
de um procedimento estético, não sei se você concorda comigo, mas você está buscando um procedimento estético. Se você entra lá, você sai muitas vezes com a sua estética favorável, mas eu crio para você um problema funcional, você não vai ficar bravo comigo? É verdade, ficar chateado. Você vai ficar chateado? Lógico, é verdade. E olha só, pessoal, eu já estou vendendo o peixe aqui do doutor Otávio. Lá na clínica dele, na Avenida Paulista, tem de tudo. É completo. Lá você já faz harmonização, já sai com aquele cara, rostinho de Brad Pitt, Angelina Jolie. E com aquele sorriso do Renato Venâncio. Tô puxando sardinha também pra mim. Com certeza. Porque olha só, doutor, não basta só ter o sorriso, se a estética... quem vai responder é o senhor. Se a estética facial da pessoa não condiz com aquele sorriso, é mais ou menos isso? Sim, é uma coisa que inclusive eu falo bastante, né? Quando a gente vai construir um sorriso, eu não penso no sorriso. O sorriso é o contexto da face, com certeza. Porque imagine, vamos pensar o seguinte, doutor, por exemplo, você é apaixonado pelo meu sorriso. Se eu colocar o meu sorriso em você, ele não vai ficar legal, porque cada paciente tem a sua individualidade, a sua particularidade. Então não adianta, muitas vezes a gente vem com as ideias. Olha, eu gosto do sorriso do Dr. Otávio. Tem como a gente construir o sorriso dele baseado nas minhas características? É possível. Então a gente se baseia bastante na construção desse tratamento, né? Verificando todas as características faciais, postura, a questão mesmo de comportamental. Então a gente avalia todas essas questões para construir o sorriso das pessoas lá na minha clínica. Olha só, uma perguntinha bem rapidinho. Sim. Chega também pessoas lá com a foto, eu quero ficar que nem essa pessoa aqui, doutor. Chega. Chega? Chega sim, bastante, e aí, como viu? É que você faz? Porque eu falo, as pessoas se baseiam basicamente, né? Quando você quer alguma coisa, você geralmente tem uma referência. Então você chega ali com aquela referência e muitas vezes eu falo com o paciente. Mas dá pra fazer? Então, eu alinho com o paciente de acordo com o caso dele, né? Olha, a gente consegue se aproximar o máximo possível dessa maneira, desse modelo. Então a gente alinha com o paciente o que é possível realizar de acordo com o caso dele. Entendi. Nossa, doutor, você é maravilhoso, cara. Muito obrigado. Você é top, irmão. Nossa. Eu quero pedir que você deixe aí os contatos, telefone, fica à vontade. Pessoal, vá até o doutor Otávio e vocês vão sair de lá lindas e lindos e belos. E outra coisa, verãozão tá chegando aí. Tirar aquela foto de milhões, né não, doutor? Com certeza, né? O sorriso é tudo verdade. Pra gente, né? Pode deixar o seu chegar. Nós estamos localizados lá na Avenida Paulista, número 807, conjunto 424. Quem quiser nos contatar, estamos disponíveis pelo Instagram, @Dr. Otávio USN. Tem o nosso link lá para falar diretamente comigo ou com a Bia, que é a minha secretária. Estamos 100% à disposição a esclarecer dúvidas, realizar os agendamentos, realizamos também a consulta virtual. Então, a gente consegue muitas vezes já conhecer o perfil do nosso paciente diretamente em casa, no seu conforto, para saber se realmente você está apto, né, à recepção e essa mudança de vida é através do sorriso. É isso aí. E o melhor de tudo na clínica lá do Dr. Otávio é que ele já faz o pacote completo, que é facial e orofacial também, que é os dentes, né? Com certeza. Então a gente consegue lá transformar a vida realmente, né? Não é só falar, transforma o viso, não. A gente consegue mudar tudo que te incomoda lá, entendeu? A gente consegue, na verdade, aperfeiçoar, melhorar. E com aquele precinho abençoado. Com certeza, né? Obrigado, Muito doutor. obrigado, viu? Eu que agradeço pelo carinho.